Nesse instante, nós vamos dar início a essa última noite da Feira do Livro. E, para dar início, como de costume, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade tão bendita de estarmos aqui reunidos e falando nessa noite de um tão querido ícone da doutrina espírita que é Eurípides Barçanufo, da sua vida, da sua obra, né? E daqui a pouco nós daremos mais detalhes sobre como será, mas eu convidaria todos a fecharmos os nossos olhos, silenciarmos um pouquinho, elevando os nossos pensamentos até o amado Mestre Jesus. Como somos gratos, Senhor, pela oportunidade bendita da vida, por podermos estar aqui reunidos nessa noite tão iluminada, por inúmeras obras que já foram trazidas até nós por tantos companheiros. Gratidão, Senhor, pelo dia que nasceu, pela noite que chegou, pelo ar que respiramos. Gratidão, Senhor, por tudo que acontece conosco, seja as dificuldades que nos ensinam tanto, ou as felicidades que vêm ao encontro do nosso caminho. Obrigada, Mestre amigo. Obrigada, pois somos só instrumentos do seu amor. Que assim seja, Senhor. Como eu disse, boa noite a todos. A gente queria agradecer, em nome da Casa União Fraternal Raul Cury, pela oportunidade de hoje a gente estar mais uma vez aqui na Feira do Livro, falando, conversando um pouquinho, né? A nossa casa fica ali na Rua Paraíba, com a Rua Mato Grosso, é uma casa branca e azul bonita que tem na esquina. Estão todos convidados a estudarem conosco, a participarem conosco de tudo que a casa traz para nós, né? Seja de estudos, das reuniões de estudo, Evangelho e Passe, e tudo mais que a casa vem trazendo para nós. Hoje, na verdade, quando foi o convite foi para mim, né? Eu sou a Dani, para quem não me conhece, mas como a gente faz um trabalho em grupo, hoje o grupo Pensamento e Vida veio comigo, porque eu já estou numa fase que eu já estou me considerando com eles e eles comigo sempre. E aí a gente trouxe uma proposta de falar desse apóstolo da caridade, dessa grande figura, desse grande homem, Eurípides Barçanufo, de uma forma artística. Daí me perguntaram, mas como assim artística? Como que vocês vão fazer isso? Estamos aqui já categorizados aí, né? Como algumas personagens da história aí de Eurípides. Então, nessa noite nós vamos cantar um pouquinho. Nós vamos falar, é claro, da vida desse grande homem. E vamos também ensinar, né? Na verdade, trazer à tona, através da arte, um pouquinho dessas pessoas tão maravilhosas que trouxeram para nós tantas coisas bonitas. Para falar de Eurípides, na doutrina espírita a gente tem várias obras que falam sobre esse grande homem. Essa obra aqui é uma delas, né? Na verdade, a Corina Novellino, ela é a biógrafa assim, oficial do Eurípides, mas a gente tem várias outras obras que falam acerca do Eurípides. Tem um vídeo também que foi organizado pelo Oceano Vieira de Mello, que está disponível no YouTube. Então, assim, tem muitas coisas legais. E quando a gente vai estudar sobre esse homem, ele traz para nós um grande incentivo. Ele é o roteiro certo para que nós, cada um de nós espíritas ou não espíritas, sejamos realmente
fielmente praticantes da caridade, tão proclamada através das atitudes de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de Eurípides, a gente tem aí relatos sérios sobre as outras existências de Eurípides. Não dá para começar a falar sobre ele sem citar essas passagens sobre sua vida. Nós vamos chegar na encarnação em que esse grande homem esteve Eurípides. Mas antes disso, nós vamos falar sobre Rufo, esse grande personagem aí que nós temos relatado no livro Ave Cristo, psicografado pelo nosso irmão Emmanuel. E ninguém mais do que Emmanuel para trazer para a gente um pouquinho dessa época do Ave Cristo, não é, Emmanuel? Emmanuel vai falar um pouquinho para a gente. Ave Cristo. Hoje, como outrora na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais que se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais que negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama a boa vontade na orientação para o bem. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço da nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos da árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetindo com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Quantas pessoas já vêm trabalhando arduamente a fim de que tenhamos em nossas mãos instrumentos para nossa transformação moral. Mas até onde? Até onde vai a luz da nossa vaidade, se é que nós podemos falar sobre luz em relação à vaidade? Ou melhor, até onde escurecemos o nosso coração com a luz da vaidade? E Eurípides, desde a época em que esteve Rufo, já exemplificou para nós, nos questionando interiormente até onde vai toda essa vaidade. Essa canção fala um pouco sobre isso. E daqui a pouquinho conversaremos sobre Rufo. Sempre me disseste que uma toga, até onde vai a tua alma assim, que ama. Quantos devaneios bateu o fuscão, segue o dom da vida mais que um caçador.
toga, até onde vai a tua alma sã, que ama. Quantos devaneios bateu fuscão, segue o dom da vida mais que um caçador de sonhos. Abre teu caminho, viva o tempo, a plenitude rasga o véu da ilusão que cega. Mas que a verdade ressalta, nada mais que o espelho. Vida leve, nem breve, o espírito flui dos caminhos, há de pairar. E quando a gente vai buscar então a vida de Rufo, aquela pessoa já tão iluminada nos tempos de Jesus, imaginem só, que espírito iluminado não é o nosso irmão Eurípides, que já naquele tempo não se colocou a negar Jesus, e mesmo quando o mercador de escravos foi até lá e comprou, efetuou a compra de sua esposa e filha, ele não negou a Jesus. Diante de sua condenação, em que ele iria ser morto através do arrastar de um potro, vai até ele aquele mercador, e pertinho dele ele balbucia: querido irmão, vá cumprir a sua missão em paz. Sua esposa e sua filha morarão em minha casa. Eu também sou cristão. Diante daquilo, mais do que nunca, Eurípides vai, então como Rufo, cumprir a sua missão. Qual de nós, nos dias atuais, teríamos a mesma coragem, o mesmo amor e a mesma persistência? Conta nos relatos também de que Eurípides reencarnou entre os essênios após isso, e também ali cultivou as ideias do Cristo, sendo também maltratado e ultrajado, assim como os cristãos de sua época. Mais tarde, nos narra Divaldo Pereira Franco, ele reencarna como Johann Caspar Malafair, como um companheiro, nada mais, nada menos, que do educador Pestalozzi. E já naquela época, como um orador tão dinâmico que era, pregava as ideias da espiritualidade, mesmo sem ser espírita. Olha, vejamos bem a trajetória desse nosso irmão. E quando é dito a ele, com certeza, meu irmão, é hora de reencarnar novamente. E ele reencarna ali como Eurípides Barçanufo, filho de Mojico e Meca. Ele reencarna em Sacramento, uma cidade da nossa amada Minas Gerais, para fazer vibrar em muitos corações a luz do amor. Sendo o terceiro filho de uma família de 15 irmãos, desde cedo, nosso irmão traçou a sua trajetória no bem, dizendo-nos assim, através de suas ações, que todos nós somos filhos do Criador, e que por mais sofrido que tenha sido o nosso caminhar, que nossos passos tenham registrado dor,
sendo arrastado por um potro selvagem, ou até mesmo ultrajado em todos os momentos. Cada um de nós é fibra mais íntima dos olhos do Criador. Sou só pequeno, as estrelinhas do suor do meu trabalho, faço arte, canto flor que desabrocha paz eu sou. Sinto a luz que tanto almejo, no ruído faço música. E Deus sorri num lampejo. E Deus sorri num lampejo. És filho do Criador, expressão do mais puro amor. E assim Eurípides cresce. Ainda em tenra idade, ele vai despertando para os mais nobres princípios. Seus pais, muito embora trabalhassem como comerciantes, eles eram de uma família pobre, mas nem por isso eles descuidavam da questão da educação de seus filhos. Encaminharam nosso irmão para a escola do Senhor Mariano. E depois de algum tempo, Eurípides, já transparecendo toda a sua inteligência espiritual, emocional e intelectual, faz com que o nosso querido professor, na época do irmão Eurípides, diga a seu pai que ele já não precisava de mais nada aprender. Olha, vejam só, que espírito. Quando pequeno, ele ia até o rio próximo à sua casa pescar, e com aqueles peixinhos que ele vendia, ele levava o alimento, ajudava a levar o alimento até a sua família, e com os trocadinhos que restavam, ele comprava livros para que ele pudesse estudar. Já tinha a marca do amor e da importância do aprendizado gravado em seu coração. Que data mais importante, aquele 1º de maio de 1880, em que reencarna esse irmão. Vamos pensar a festa que foi na espiritualidade amiga quando ele veio para cá reencarnar. Vamos calar o alarido
bandeira do amor, a arte será sua flor. Floresce vida, floresce irmão, floresce vida, meu irmão. E assim floresceu a vida de Eurípides Barçanufo. Ele foi crescendo. Certa feita, um casal de amigos dos seus pais vem se instalar, na verdade, vem visitar a família. E eles eram médicos. Junto com eles levavam livros de medicina. Naquela oportunidade, Eurípides se apaixona pela medicina ao começar a ler aquelas obras que ali estavam. E aí foi se desembaraçando e desenrolando a tal ponto, mas o seu desejo de estudar medicina florescia, justamente para ajudar as outras pessoas, os outros seres. Contudo, a saúde de sua mãe, de sua querida mãezinha, o preocupava muito. Chegou o nosso irmão, ainda em sua adolescência, a buscar os ensinamentos na Faculdade de Medicina da Marinha, no Rio de Janeiro. No entanto, após retornar, após esses momentos em que esteve ali para o estudo, ele retornou para sua casa e a sua mãezinha estava desesperada, doente. Desiste ele então do intento de estudar medicina. Sabemos que nada por acaso. Nosso irmão tinha um compromisso muito lindo ali em Sacramento. Pois bem, nosso irmão era muito católico, muito católico. Ele ia até a igreja e naquela época não se podia ler a Bíblia. Aliás, a Bíblia era toda escrita e proclamada em latim. Mas o nosso irmão Eurípides era tão conhecido do padre, e o padre gostava tanto dele, nutria um afeto muito grande por ele, que ele deixava que Eurípides então assistisse aquelas missas ali, pertinho dele, num lugar que ninguém podia assistir. Eurípides então rascunhava, assinalava tudo aquilo que o padre falava. Ele já se preocupava muito com aquilo que Jesus nos passou, trazendo em sua alma, com certeza, os traços do nosso Mestre Jesus. E ali ele assinalava, ele escrevia. Era muito católico mesmo nosso irmão Eurípides. Muito interessado. Aos 22 anos de idade, muitas vezes a gente não dá o devido valor aí pro jovem, né? Nossa, mas é tão novinho. E Eurípides já desenvolvia muitos trabalhos aos 22 anos. Ele ocupava cinco situações. Ele era jornalista da tribuna ali de Sacramento, sacramentano. Ele era, na verdade, ele já dava aulas no liceu também, lá da cidade. Ele foi eleito vereador, inclusive, na época foi estipulada uma lei para que os vereadores que estavam ali cumprindo o mandato, que eles pudessem então ficar mais um mandato. Só que ele desistiu, porque ele falou que não era isso que as pessoas haviam feito quando o elegeram. Então ele era muito, mas muito correto, muito correto. Olha o exemplo de retidão em pessoa. Então, por mais que os seus amigos vereadores protestaram, ele não quis continuar como vereador. E ele tinha diversas funções. Jornalista, professor, vereador. Estava me esquecendo. Ele era um grande amante das artes. Grande amante das artes.
ele fundou o Grêmio Teatral de Sacramento. E ali ele trazia muitas peças de cunho barroco. Ele também era amigo pessoal da família de Villa-Lobos. E trazia inúmeras peças musicais ali para aquela cidade. Enquanto encarnado, ele levou muito adiantamento para aquela cidade. Tá bom, mas e aí, quando que Eurípides de fato vai se tornar espírita? O seu tio, senhor Mariano, ele já era espírita. E ele fundou na Fazenda Santa Maria, que é ali próximo a Sacramento, uma casa espírita. Mas Eurípides não aceitava tal situação. É claro, com muita educação, porque Eurípides era uma pessoa extremamente educada. Certa noite estava o seu tio na casa de Eurípides. E eles então começam a conversar. Estabelecem uma conversa acerca do espiritismo. Eurípides não se conformava. E como um homem já à época aí, perto dos seus 25 anos, já com uma inteligência super desenvolvida, o seu tio se achou sem argumentos, coitado. E ele fala então para ele: meu querido sobrinho, eu não tenho argumentos para poder debater esse assunto com você. Façamos o seguinte: vou presenteá-lo com uma obra espírita. E a obra espírita era justamente essa aqui, ó. Depois da morte de Leon Denis. Minha gente, aquela noite, quando ele foi presenteado, ele passou horas a fio naquela leitura. Absorto naqueles ensinamentos que o livro tecia em sua mente. Ele via muita racionalidade nas palavras do nosso irmão Leon Denis. E nada melhor do que ouvir o próprio Leon Denis falando ali para o nosso irmão, através da sua mente, daquela leitura, um trecho dessa obra. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. Naquele momento, Eurípides começa a ver florescer em sua alma o desejo de estudar a doutrina espírita. Entretanto, ainda algo segurava. Ele, muito católico, sempre questionou o Sermão do Monte. Ele questionava ali na sua mente o porquê de Jesus ter colocado para ele, na mente dele, ensinamentos tão ambíguos. Certa feita, então, nosso irmão vai até a Fazenda Santa Maria. Qual o espanto é o dele quando ele percebe que todos os habitantes ali daquela fazenda estavam presentes à reunião espírita que estava acontecendo ali. Só restavam 2 cadeiras. E essas cadeiras estavam destinadas ao nosso irmão Eurípides e ao seu companheiro de jornada naquele momento, seu amigo que foi com ele até lá. Naquela noite, iria se clarear mais ainda a mente de Eurípides
em relação ao seu verdadeiro compromisso espiritual na encarnação em que estava. Ali estava um médium de nome Aristides. E em sua mente, mais tarde, ele foi contar aos seus amigos que ele falou o seguinte: olha só, se isso existe mesmo, que o Aristides, esse homem tão simples, e ainda narra uma companheira lá do Sacramento que esse Aristides, ele não sabia desenhar nem o O com o fundo da garrafa. Ele não sabia dica de nada aí da parte da intelectualidade, no sentido de saber escrever, ler e tudo mais. E ele falou assim: então, já que tudo isso é verdade, que o Aristides então receba João Evangelista. E que através dele venha para mim alguma explicação sobre o Sermão do Monte. E eis que isso acontece. Na mesma noite, vem Vicente de Paulo, o seu mentor daquela encarnação, dizendo para ele de todas as suas faculdades. E ali se clareiam pouco a pouco, na verdade vem uma enxurrada, de luminosidade para ele compreender qual que era o seu compromisso. E a flor da fé, mais do que nunca, que já vibrava em seu coração de católico, que já fazia iluminar tantos caminhos, mas que naquele momento ele compreendia que naquele instante ele deveria desempenhar a fé espírita. A flor da fé, então, faz com que ele perceba o caminho que devia trilhar. Só
mano, eu cantando Flor da Fé. Vou confessar pra vocês. Né, mano? Então, saindo desse momento de descontração, a gente prossegue, então. Daí em diante, Eurípides começa o seu legado. Ele já fazia parte, desde a época que ele, retificando, era professor Miranda, tá? E o tio dele é o tio Mariano, eu confundo os dois nomes sempre. Então ele estudou com o professor Miranda enquanto pequeno, e depois seu tio Mariano que foi então encaminhá-lo para a doutrina espírita. Ele fazia parte do liceu, ele fazia parte da Associação Vicente de Paulo e já tecia a caridade através de seus atos. Olha só, né? Já sentia em seu peito, em seu coração, vibrar quem seria o seu mentor, aquele ser iluminado que também o faria ir caminhar e trilhar esses rumos tão iluminados. Então, ele, que já era professor de diversas matérias, quando eu falo diversas matérias, são diversas matérias mesmo, ele dava aula de tudo, ele dominava todas as matérias, ele sabia sobre jornalismo, contabilidade, ele era autodidata em medicina, astronomia. E não é exagero, tá, gente? Existem inúmeras excursões que vão até a cidade de Sacramento e lá está tudo registrado. Então ele dava aula lá no Liceu Sacramentano e assim ele continuou. Só que ele criou uma farmácia. E Eurípides, a gente sabe que ele era um médium exemplar, iluminado. Ele tinha todas as mediunidades possíveis que a gente estuda lá no livro dos médiuns, inclusive a de bicorporeidade. Ele era um médium realmente maravilhoso, ele era um médium receitista. E contam os relatos sérios, é claro, de que Bezerra de Menezes o auxiliava ali naquele receituário. E que pessoas de diversos lugares do Brasil se encaminhavam até ele, até aquela farmácia para receberem os medicamentos. Ao mesmo tempo, ele iluminava as mentes das crianças. E o mais bonito disso tudo é que a educação já não era mais baseada no castigo e recompensa. Aquela época era a época da palmatória, em que as crianças eram educadas na base da violência, do castigo, e ele já via a seguir, ele já via adiante, ele já tinha um olhar lá na frente, de progresso, de autoiluminação daqueles seres. Além disso, ele nutria um grande amor pelos animais. Ele tinha um cachorrinho que se chamava Jeep. Esse cachorrinho latia para avisar quando era a hora das aulas. E as crianças vinham para o colégio naquele horário, ele latia no momento certo. E ficava ali ao lado do Eurípides. Às vezes a gente fica com tanto frescura em relação aos bichos, os animaizinhos. Ele ficava ali durante as aulas, ao lado dele. E assim foi. Conta-nos também os relatos de que Eurípides tinha mediunidade de cura. E que ele curou várias e várias pessoas que até ele iam em busca do lenitivo material, espiritual. A sua fala era sempre embasada no amor, na necessidade de educação dos seres. Sempre preocupado com sua família, cuidou sempre de sua mãe, auxiliou os seus irmãos, distribuindo muito amor. Mas aí vocês vão perguntar, mas como assim? Eurípides também não passava dificuldades? Passava muitas dificuldades. Em dado momento, como ele doava tudo que era seu, já estava ele trabalhando no armazém Mojico de seu pai, como contador, escriturário, né, na época. E ele fica numa situação difícil, porque ele não tinha mais dinheiro e ia ter que fechar a escola. Naquele dia,
através da bênção que era a sua mediunidade, ele vê um ser iluminado ao seu lado. E ele, se sentindo ainda um ser pequeno, questiona a sua mediunidade e diz: não é possível. Eu não devo estar vendo quem eu estou vendo. Mas médium que era, e pela necessidade que havia, ele fica de forma inconsciente naquele ato da mediunidade. E ali ele recebe uma mensagem que dizia mais ou menos assim: vai ensinar, vai levar os ensinamentos do meu filho àqueles que mais necessitam. Vai levar os ensinamentos do meu filho querido até aqueles que são pobres da ideia. Vá lá e troque o nome daquela escola, limpe de qualquer vaidade, coloque o nome de Colégio Allan Kardec. E a mãezinha de Jesus deixa para ele esse recado iluminado. Ele vai até lá e muda o nome. E até hoje o colégio funciona de forma tão bonita. E ele ainda fala, em dado momento de sua existência, que se fosse para fechar, que fechasse a farmácia, mas a escola não, porque a maior carência do ser humano é de educação. Sabores que ficaram amargos, chuvas de mágoas, tristes estragos. Sabemos pouco que é o amor, mas singelos atos podem me ensinar. Sentimos pouco que é amor, mas o que vem aí e o que já se foi, deixa aí. Ele dizia para nós através de suas atitudes isso. Sei o que se passa nessa alma cansada, sei o que vibra nesse peito, Nesse olhar distante, nesse olhar distante. mas ouça vá adiante, mas o que vem aí e o que já se foi, deixa ir, deixa vir. E a Unípides disse para nós: em uma nova era vamos navegar, em outro pensamento vamos devagar, devagar, vamos longe. Em uma nova era vamos mudar de mundo, deixa vir, pois somos assim. E ele tinha certeza do que nós somos, tinha certeza. Amor sem fim. Tanto ele tinha certeza que todo o seu legado foi guiado pela luz do amor de Jesus. Toda a sua transparência de ser, todo o seu amor, aquele que desenvolveu tantas potencialidades enquanto encarnado, pelas sucessivas reencarnações que teve, e que poderia sim, com certeza, estar já no outro planeta mais evoluído, escolheu ficar conosco. Escolheu até os dias atuais nos dizer que devemos sim sermos mais esperançosos, ser mais esperançosos.
ele nos diz que o sopro de Deus está sempre apaziguando os nossos corações. Ele nos diz de todo o seu amor. E mesmo depois do momento do seu desencarne, em 1918, quando ele estava ali ainda trabalhando, aos 38 anos de idade, desencarnou muito jovem. Naquela época a gripe assolava, né? A espanhola assolava todas as pessoas, estava realmente passando pelo mundo, mas ele não tinha medo. Ele ia lá cuidar de cada um com muito amor. E ele já debilitado, ele contrai então o vírus da gripe e ele desencarna, deixando para nós a mensagem de que o sopro de Deus está em cada atitude que ele teve com cada um de nós. Uma conexão que afugenta o mal, um assoalho que é seguro pisar, um recomeço que nos cabe pensar, um recomeço que nos cabe pensar. E o que são os sonhos, a mais pura poesia, a ave, o grilo, a mais linda cotovia. E o que é a vida e o porquê da despedida, reencarnação, uma força que se acredita. O sopro de Deus da criação, e vem a nós o sol da perfeição. E que você acredita, que se acomoda, medita, em que você acredita. Vemos solo fértil, vemos céu, vemos orvalho no sabor do mel. Tudo é resposta, tudo é resposta, tudo é o sopro de Deus. Eurípides foi e continua sendo para nós o sopro de Deus, apaziguar as nossas dores, a limpar as nossas feridas físicas e espirituais. E nesse instante, para encerrar a nossa fala, deixemos o próprio Eurípides, através de uma mensagem que ele deu para nós e será dita através do nosso irmão, uma mensagem super atual. Vamos ouvi-la com toda a nossa alma e todo o nosso coração. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onde o pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos nessa noite
a nossa mensagem de fé, de coragem, de estímulo. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nessa campanha. A urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando realizar algo de construtivo e é útil para o país, em qualquer nível, vê-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação varra para longe as miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaço que brilhe luz de esperança. Somente através de esperança conseguiremos de novo reagimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé do nosso futuro, a certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria pode retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isso e nós deixamos levar pelo desânimo, esse vírus perigoso, inimaginável. O desânimo e os seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como um cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis qualquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pelas transformações desse estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova a nossa campanha. Que haja renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas aprovações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com essas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer, a caminhar no rumo do progresso. Sabemos que Jesus está sempre no leme. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, meus amigos, sim, com a dor de nosso próximo. Façamos com ele que estivermos ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitir
o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, mas também que a solidariedade existe em nossas fileiras para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos, confiantes, na preparação do futuro de paz para todos almejado. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se esse Evangelho estiver sentido e vivido por cada um de nós. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. Somos todos um. Agradecer ao nosso irmão Eurípides. Quantas mensagens nós podemos receber através dessa doutrina tão consoladora, através das obras, dos livros e das ações principalmente. Que a arrogância se vá para longe de nós, pois a unificação pedida por nosso irmão Bezerra de Menezes é mais do que necessária. Muito mais do que casas, precisamos de lutar pela causa espírita. Assim nos pede Eurípides, assim nos pede Jesus. E para encerrar, que nosso horário já acabou, né? Nós vamos pedir para vocês se levantarem, por favor, como é de praxe nas nossas palestras. E a gente vai encerrar cantando uma música que a gente tem uma coreografia. E aí o Marco quer me matar, né, Marco? É o seguinte, os meninos vão fazer a coreografia para vocês. Vou pedir para a Ju e para a Bia vir aqui, por favor, fazer. É facinho, é rapidinho a música, gente. Não vai passar tanto do horário, tá? Então nós temos a primeira parte de coreografia. Lembrando que Eurípides adorava a arte, adora a arte ainda. Então vamos levar a arte. Então é assim, ó. Tanta beleza ao redor, luzes chamando, vem renovando você. É um passe e um alto passo, ó. Tanta beleza ao redor, luzes chamando, vem renovando você. Facinho, não é? Na segunda parte da música, a gente vai virar para uma das pessoas que estiver ao nosso lado e aí a gente vai fazer, então, com a pessoa que está ao lado. Ai, Dani, mas você me arruma cada uma. Não, a gente já vai exemplificar o Evangelho e nos dar as mãos, né? Então é assim, ó. Então vem, pegue minha mão, buscar sanar o embaraço. Sim, aqueça o coração. O quê? Na ternura de um abraço. É assim. Tudo bem? Vamos cantar a música inteira para encerrar bem bonito. Depois a Francisca vem aqui encerrar, né, Francisca? Então vamos nos dar as mãos para essa primeira estrofe que não tem coreografia. Vamos dar as mãos? Jovem, eu sei que você quer florescer, mas vejo, tem medo de crescer. Perceba, medos geram exageros, mas não tem que ser assim. Vai por mim. Beleza ao redor,
pessoa agora. Diferente. Compliquei, hein? Então vem, Pode fazer de 3. buscar sanar o embaraço. Sim, aqueça o coração. No que, gente? Na ternura de um abraço. É assim. Vamos terminar bem bonito. Vocês cantando agora, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá! Da beleza ao redor, se chamando, vem renovando. Já terminar agora bem lindo como já está. Vamos lá. Da beleza ao redor, se chamando, vem renovando. Que lindo. Uma salva de palmas para Jesus e para você. Muito, 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 muito obrigada em nome do Grupo Pensamento e Vida e da Casa União Fraternal. A Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas e a comissão organizadora da Feira do Livro agradece o Grupo Pensamento e Vida, agradece o trabalho de alegria, de ternura, de emoção que vocês trouxeram para nós, tocando as nossas sensibilidades, porque doutrina espírita é sentimento e é alegria. Nos consola, nos conforta, nos esclarece, mas nos deixa muito feliz. Então, nós agradecemos a todos os que colaboraram para que essa feira fosse realizada. Agradecemos as casas espíritas que divulgaram, que enviaram os seus trabalhadores para trabalhar aqui, na divulgação da doutrina espírita. Agradecemos a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que a gente realize essa feira. E a todos que trabalham pela unificação do nosso movimento espírita, principalmente exercitando a fraternidade, porque unificação não se faz sem união. Nós agradecemos também à URCA, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, na pessoa do senhor Prefeito Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa do Secretário Municipal de Cultura, ao Espaço da URCA, na pessoa da gerente do Espaço Cultural da URCA, e também agradecemos aos funcionários da URCA que nos deram esse apoio para que nós fizéssemos essa feira, que todo ano nós estamos aqui com as bênçãos de Deus. Um trabalho que nós somos parte, uma parte pequena, porque esse trabalho é da espiritualidade maior. E fica também o nosso agradecimento para todos aqueles que edificaram o movimento espírita em Poços de Caldas, para aqueles companheiros nossos já desencarnados, que enfrentaram as adversidades, que enfrentaram as dificuldades do movimento espírita, e trabalharam e divulgaram com seu exemplo, com sua dedicação, com a caridade, com o exercício no trabalho no bem, para que hoje nós tenhamos a doutrina espírita respeitada por todos, né? Quando nós fizemos a primeira feira do livro espírita, nós tínhamos em torno de 100 títulos e 240 livros. Então, hoje nós temos uma infinidade de livros e títulos, graças ao trabalho dos pioneiros, graças ao trabalho daqueles que abriram os caminhos do movimento espírita, graças ao trabalho de médiuns abnegados, de distribuidores, de editores, porque o trabalho de divulgação é de todos nós, então cada um de nós é uma peça nessa divulgação. Lembrando o exemplo de Eurípides Barçanufo, que nos deixou o exemplo da sua dedicação ao bem. Não é pela mediunidade extraordinária, é pelo exemplo. Como Emmanuel disse,
diz no livro dos médios, aliás, no livro Seara dos Médios, não é a faculdade que te distingues, é o uso que fazes dela. Então, não é por sermos espíritas que seremos distinguidos, que seremos reconhecidos. É pelo uso que fazemos do conhecimento, dos nossos talentos, das nossas oportunidades de trabalho. Então, neste momento, convidamos a todos para uma prece, para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Agradecer o momento que vivemos agora, por fazer parte deste grupo de trabalhadores, por integrar essa equipe dos dois planos, que nós possamos corresponder ao que a espiritualidade espera de nós e que levemos para as nossas casas espíritas, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente familiar, para a nossa vida em sociedade, para o nosso dia a dia, esses ensinamentos, para podermos vivenciá-los. E que nos momentos de desafios, de dificuldades e obstáculos, tenhamos forças para enfrentá-los com serenidade, com segurança, na certeza de que na condição de filhos de Deus, todos estamos amparados pelo Pai. Somos gratos a Deus, a Jesus, por fazer parte, por estarmos aqui neste momento. E pedimos que Deus nos abençoe a todos e que possamos continuar juntos trabalhando em prol da doutrina espírita e recebendo suas bênçãos. Agradecemos, Senhor Jesus, e em teu nome encerramos esta semana, essa feira do livro espírita. Que assim seja.